vamos fazer duas leituras da Palavra de Deus. A primeira está em 1 João, capítulo 4. E a segunda no livro de Isaías, capítulo 41. 1 João, capítulo 4. Versículo 16 ao 18. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos, como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Isaías, capítulo 41, versículo 8, 9 e 10. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitarei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Os dois textos que nós lemos, eles falam ao nosso coração. Talvez não precisaríamos nem de mensagem. Não precisaríamos nem de pregador, pelo fato da própria palavra de Deus falar ao nosso coração. Ela é a espada que penetra, ela é a espada de dois gumes, que penetra o mais profundo de cada uma das nossas almas. Então a palavra de Deus, por si só, ela já fala conosco. E aí, nós estamos aqui neste momento, mas somente o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabe de fato o que se encontra em cada coração, em cada mente, em cada alma e em cada vida aqui presente, nesse momento. De fato, somente o nosso Deus conhece a verdade que está dentro de cada um de nós. Aquilo que permeia o nosso coração, aquilo que permeia o nosso pensamento, aquilo que de fato, meus irmãos, está dentro de nós. Quando nós lemos a palavra medo, os nossos temores, aquilo que nos assombra, aquilo, meus irmãos, que tira o nosso sono, aquilo que de fato causa em nós uma angústia terrível, que parece que na região torácica você sofreu um impacto tão grande que começa a doer. Mas de fato nada bateu ali. Você não sofreu um impacto, nem um acidente. Mas aquilo dói, aquilo te angustia, aquilo te oprime, aquilo te aperta. Que dá a impressão que você tomou uma martelada aqui e está doendo. Então esses são os temores que nós temos. Os medos. Aquilo que nos assombra. Aquilo que em alguns causa uma tremenda de uma dor de cabeça. Aquilo que em outros causa uma dor terrível por dentro. Como se de fato o seu peito estivesse abrindo. No caso de você, estaria precisando de uma cirurgia
cardíaca no coração e abrisse tudo aqui. Esses são os nossos temores. A dor que nos impacta. Os nossos medos, irmãos. E aí a palavra de Deus, ela vem falar o nosso coração. A palavra de Deus, ela vem tratar de nós. E ela vem tratar de todas essas questões da nossa vida. E aí nós devemos então entender da onde surge o nosso medo. Da onde surgem os nossos temores. Da onde surge, meus irmãos, e da onde surgiu, aonde começou todo o medo. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Então, aonde iniciou esse temor, esse assombro, esse medo? Então, Deus não nos criou para ter medo, para viver assombrado, angustiado, aflito, com medo do passado, com medo do presente, com medo do futuro, com medo do amanhã, o que pode acontecer ou não. Com medo de perder, com medo de ficar sozinho, com medo de não arrumar o emprego ou perder o que tem. Então tudo isso são os medos, irmãos. Medo de perder a família, medo de perder os filhos, medo de perder bens. Então tudo isso nos assombra. E aí no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Então quando que o medo entrou no ser humano, no homem, na imagem e semelhança que Deus criou? O medo entrou a partir do pecado, a partir da desobediência. E aí quando você vê o Adão e a Eva, até então, até esse presente momento, eles ainda não tinham experimentado esse sentimento, essa sensação horrível de medo. Eles não sabiam o que era isso. Eles sabiam que tinham pecado contra Deus. E de repente, quando Deus vem falar com eles, olha, então o Adão diz assim: eu estava nu e eu me escondi. Mas o esconder, meus irmãos, não foi por causa da nudez, apesar da nudez representar o pecado. Na verdade, nós temos medo por causa do pecado. Nós temos medo de como Deus vai reagir e agir conosco. Por isso que o Adão se escondeu, irmão. O medo de não saber agora, não saber mais como Deus vai me tratar agora. Como é que vai ser? Quando eu ouvi a sua voz no jardim, eu me escondi. Eles até então não tinham passado por nenhum tipo de situação semelhante a essa. Não tinha medo, não tinha temor, não tinha assombro, não tinha fortes dores de cabeça, não tinha dores no peito. Não, irmão, não tinha nada disso. Mas o pecado fez com que agora eles então perdessem o entendimento de como agora Deus vai agir conosco, com a nossa vida. O estado era caótico. Caótico. Pecado, vergonha, nudez. Isso gerou um medo. Sabe o que gera o medo em nós, irmão? Pecado. Porque agora nós não sabemos como é que Deus... Está faltando entendimento para nós agora, de entender como é que Deus vai nos tratar. Como é que agora Ele vai ajustar a nossa vida. Como é que Deus vai aceitar agora, como é que Ele vai reagir, como é que vai ser a sua ação.
É por isso que quando Jesus olhou para o Pedro e disse assim, olha, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E antes que o galo cantasse, Pedro negou 3 vezes. Você sabe o que gerou isso dentro do Pedro? Medo. Tanto é que quando as mulheres anunciaram para os discípulos, Jesus ressuscitou, ele e outro discípulo correram ao sepulcro. O outro discípulo correu mais rápido, Pedro deu uma segurada no passo. Por quê, meus irmãos? Porque ele tem um medo como o de Adão. Como agora Deus vai tratar comigo? Como é que Jesus vai reagir agora? E de repente ele ouve, diante das mulheres, a seguinte frase: avisa os meus discípulos que eu estou indo para Galiléia e lá eu vou encontrar eles. E o Pedro já entendeu, desse encontro eu não tenho como fugir. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Então Jesus, versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, porque ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E por que Jesus pergunta 3 vezes a mesma coisa? Porque João escreveu que o perfeito amor lança fora todo o quê, irmão? O medo. O que Jesus queria tratar com Pedro? Se de fato Pedro amava ele de uma maneira plena e perfeita, para que todo aquele medo, para que todas aquelas dúvidas, para que todas aquelas questões, seja da sua alma, seja do seu coração, seja da sua mente, todo o medo, todo o assombro pudesse ser tirado de dentro do coração do Pedro. Então, Pedro, você me ama, porque se você me amar com um perfeito amor, o amor que está dentro de você vai lançar fora todos os medos da sua vida. Você não vai ter medo mais do passado, você não vai ter medo de presente, e você não vai ter medo de futuro, porque você já entendeu quem eu sou, e quem é que guarda a sua vida. E Jesus já está em corpo de glória, ressurreto, mostrando que ele tem poder sobre a vida, sobre a morte. Então, Pedro, lança fora tudo que está dentro de você. Porque se você me ama de fato, então o amor vai lançar fora todos os medos da sua vida. Por isso Jesus pergunta por 3 vezes: você me ama, Pedro? Então qual que é o nosso pecado, irmão? O nosso pecado é não ter um entendimento perfeito do amor de Deus. Sabe qual que é o maior pecado que nós temos, irmão? É de não entender o quanto Deus nos ama. É de não compreender o tamanho desse amor e dessa graça. Então por isso que ainda a nossa vida é uma vida cheia de temores e medos, dentro do coração, dentro da alma, dentro da mente. É porque nós ainda não somos plenos. Plenos em quê, pastor? Nós não somos salvos? Não!
Nós não somos plenos no entendimento daquele que de fato nos amou e que Ele é que é o amor. Então, por isso que nós deveríamos estar com o nosso coração sossegado, meus irmãos. Tranquilos. E por que nós estamos aflitos? Aflito por não ter o emprego, aflito por perder o que tem, perder o bem, perder a família, perder o carro, perder a casa, ficar sozinho, frustrado os seus planos. Qual que é o nosso medo, irmão? Se de fato, então, nós tivéssemos já o entendimento da palavra de Deus, então nós teríamos guardado o nosso coração. O perfeito amor lança fora todo medo. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 3. O Jó ele dá uma declaração bem interessante, irmãos. Isso é uma coisa que me acompanha há muitos e muitos anos. Livro de Jó, capítulo 3. Jó, capítulo 3. Versículo 25 e 26. Eu queria que você prestasse bem atenção no que Jó, ele diz. Então Jó tinha 10 filhos. Jó tinha muitos camelos, muitas ovelhas, um homem abastado. Talvez do Oriente fosse um dos mais ricos. Só o fato dele ter 10 filhos já mostrava toda a sua prosperidade. Tinha respeito, tinha honra. Era honrado pela cidade. Até os mais velhos se inclinavam diante dele. Mas um dia se abateu algo sobre Jó que ele não entendeu. Perdeu os 10 filhos, roubaram os bens, perdeu o respeito das pessoas, ficou doente. Havia chagas da planta do seu pé até a sua cabeça. Ele teve que sentar num lugar cheio de cinza para poder raspar com um caco de tijolo as chagas, as feridas e colocar a cinza para não feder tanto. Sua mulher mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Mas no capítulo 3, versículo 25, ele diz assim: aquilo que temo me sobrevém. Ou seja, aquilo que eu tinha mais medo me aconteceu. O medo de perder os filhos, os bens, a posição, a saúde, ficar só, ser frustrado, fracassar. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. E o que eu receio me acontece. Presta atenção, irmão. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. E já me vem grande perturbação. Enquanto esse coração não entendeu, enquanto essa mente, ela não foi quebrando todos os sofismas da alma, e ele não entendeu que é Deus é quem levanta e quem abate, por muito tempo ele continuou pensativo. Pode pensar na sua vida, cada um de vocês, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conhece seu coração e a sua vida. Sabe qual é o temor que tem dentro de você, o seu maior medo, o seu maior pavor. Por isso que a palavra de Deus diz: se de fato nós compreendêssemos o amor de Deus para conosco, esse amor lançaria fora todo o medo. Nós não teríamos dúvida de mais nada. Nós poderíamos deitar e dormir em paz. É que na maioria das vezes nós esquecemos dessas coisas. E tem mais um detalhe, meus irmãos. O medo, os nossos temores, eles acabam nos cegando. Porque quando uma pessoa está com medo, ele está cego. Ele não consegue mais ouvir, ele não consegue mais ver, ele não consegue mais pensar. Porque ele só tem o sentimento de medo. E aí você perde toda a percepção, todo o discernimento do que Deus já fez. Isso não vale de nada. Você esquece tudo que Deus já fez até agora,
nós ficamos cegos. Esquecemos que até aqui foi Deus que fez a gente levantar todos os dias. Esquecemos até aqui que foi Ele que supriu todas as nossas necessidades. Esquecemos que até esse dia de hoje, Ele é o Ebenezer. Esquecemos até o dia de hoje, foi Ele que nos deu o fôlego de vida. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Então, qual que é o maior problema nosso? Não são as circunstâncias, irmão. São as dificuldades. O maior dos nossos problemas é que ainda a gente não entendeu a perfeição do amor de Deus para conosco. Então, por isso que a gente fica aflito. Por causa do passado, por causa do hoje, por causa de amanhã. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, do outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, em que, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você já reparou na Bíblia quantos não temais tem na Bíblia? Não temas. Não temais. Isso aqui é a palavra de Deus, irmão. E aí Jesus olha para os discípulos, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então vamos lembrar que o vento estava contrário, as ondas estavam lá. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. E foi ter com Jesus. Pedro andou por sobre as águas. Porém, no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. E o que assombra um pescador do mar da Galileia tão forte e tão acostumado como Pedro? Onda e vento. E aí, quando ele começou a reparar, ele teve medo e começou a afundar. Mas enquanto ele não teve medo, o que ele fez sobre as águas? Andou. Então, o amor de Deus, perfeito em nós, lança fora de nós todo o medo, o temor, o terror. O fato do Pedro olhar e reparar as circunstâncias, então ele não prestou atenção naquele momento no que, irmãos? Que ele andou por sobre as águas. Está vendo como o negócio é sério, irmão? Ele esqueceu que ele estava caminhando por sobre as águas. E de quem mandou ele ir lá? Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Então qual que é o nosso problema, irmão? É que ainda, como João escreveu, o amor de Deus, nós ainda não entendemos ele de uma maneira plena na nossa vida. Por isso que nós temos medo. Medo da solidão, da perca, do fracasso, do passado, do presente, do hoje, do amanhã. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, e versículo 20, ele diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim,
porquanto também por ele, o amém, para a glória de Deus, por nosso. Então todas as promessas de Deus, em Jesus nós temos um sim e um amém, por causa de nós. Então todas as promessas de Deus são para quem? Para nós. E qual que é a promessa de Deus? Isaías, capítulo 41. Vamos relembrar. Talvez você já tenha esquecido. Isaías 41. Quais são as promessas de Deus para nós? Versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Olha, você é meu servo. No Antigo Testamento, a conotação de servo era um dos graus mais elevados no relacionamento com Deus. O meu servo Moisés, o meu servo Samuel, os meus servos, os profetas. Aqui, além dele falar, eu te elegi, você é meu servo, e além de tudo, você ainda passou a ser meu amigo. Versículo 9. Tu, a quem tomei das extremidades da terra, chamei dos cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi. Será que você não entendeu ainda? Que foi Deus que te escolheu e que te chamou? Você acha que você veio porque, você era gente boa. Foi porque foi escolhido, chamado. Não te rejeitei. Versículo 10, primeira palavra. Não temas. Não temas porque eu sou. Por que Deus está falando isso para nós, irmãos? Porque nós temos um medo de estar sozinho. De um dia você se sentir só. De um dia você ter um sentimento de solidão. Aí Deus está dizendo assim, olha, eu sou com você, eu sou contigo. Você não está sozinho. Versículo 10. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. O seu Deus não é o seu emprego. O seu Deus não é o seu salário. O seu Deus não é a sua família. O seu Deus não é a sua vida. Não coloca a etiqueta de Deus onde não é Deus. O seu Deus não é aquilo que você angareia. Deus está dizendo assim, eu sou o seu Deus. O medo de perder. Versículo 10. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então esse é o nosso Deus. E em todas as suas promessas nós temos o sim e o amém. Essas promessas são para cada um de nós. São para a nossa vida. Então isso já deveria aquietar o nosso coração. Porque o amor, entendendo o amor, vamos lá, o amor de Deus para conosco, lança fora todo o medo. Salmo 127, versículo 1 e versículo 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Versículo 2. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, meus irmãos, sou eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento com a minha destra fiel. Isso é uma promessa de Deus para nós. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 16. João diz umas palavrinhas bem interessantes aqui, no princípio do versículo 16. Conhecemos e
cremos. Olha só. Nós conhecemos e cremos. Versículo 16. O amor que Deus nos tem. Versículo 9 do capítulo 4 de 1 João. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Então, qual é a dúvida? Qual é o problema? É o vento? É as ondas? É as circunstâncias? É o medo? Não! É a falta de entendimento desse amor para conosco, para cada um de nós. Porque dá uma impressão que Deus não fez nada por nós. Nós estamos aqui porque nós somos autossuficientes. Não, irmão. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus, de sua graça. Só por causa disso. Então João ele já deixa claro. Nós conhecemos e cremos. O amor que Deus tem em nós. Um amor tão grande de entregar a vida do seu filho amado. Eu garanto que todos nós que somos pais e mães aqui, você teria grande dificuldade para entregar seu filho, né? Você teria grande dificuldade para entregar o seu filho. E talvez nem fazia isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Mas muitas vezes a gente esquece de todas essas coisas. E por isso que os medos vão tomando conta da nossa vida. Medo do amanhã. Medo de um dia nós chegarmos no médico, ele dá um diagnóstico para nós lá, de uma semana de vida. Essas coisas vão nos assombrando, irmão, causando em nós pânico, porque nós esquecemos que em todas as suas promessas nós temos um sim e um amém. E que se não é o Senhor que edifica a casa, não é nenhum de nós que vai fazer isso. Se não é Ele que guarda a nossa vida, não somos nós que vamos guardar ela. Versículo 17 e 18 do capítulo 4 de 1 João. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo só produz uma coisa: tormento na nossa vida. Então, se nós, irmãos, não aperfeiçoarmos, não entendermos esse amor de Deus para conosco, nós vamos viver uma vida atormentada. Com medo de tudo. Da política, do governo, da guerra, da fome, da miséria, da perca, da morte. Produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então talvez, e creio eu, que está faltando, irmãos, nós de fato conhecermos e crermos no amor que Deus tem em cada um de nós. Versículo 19, para nós encerrarmos. Nós amamos, porque Ele nos amou. Então isso deveria tirar todas as nossas dúvidas do nosso coração. Todo medo. O medo da solidão. Eu sou contigo.
O medo de perder os deuses a qual nós colocamos as etiquetas que não são Deus. Eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço. Sou eu que te ajudo. Sou eu que te sustento com a minha destra fiel. Você me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Então por que você estava com medo de me encontrar? E vou dizer uma coisa para você, Pedro. Vai chegar um dia em que eles vão te levar aonde você não quer. E você não vai nem reclamar. Hoje você é forte. Vai aonde você quer. Mas vai chegar um dia que não vai ser assim. O perfeito amor vai lançar do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, todo o medo. E que Deus nos ajude, meus irmãos, a de fato e de verdade encarnarmos esta palavra de Deus à nossa vida. Isso para nós é um remédio. É uma cura. É para nós entendermos de fato quem é o nosso Deus. E o amor que Ele tem por nós. Só isso seria o suficiente para a nossa vida.